Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal, me chamo Caio Esper, sou estudante de medicina e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Vou falar para vocês como sobreviver ao método PBL. Aliás, como se sair bem, né? Não é só sobreviver, como se sair bem, com destreza, no método PBL na faculdade de medicina. Então, se você gostou do tema, aliás, eu tenho certeza que você vai gostar do tema e do vídeo, já deixa o like, tá? Depois você tira se não gostar, tá? Vamos combinar? Deixa o like, ajuda esse conteúdo aqui a chegar a mais gente e também se inscreva no canal se não for inscrito, tá? Sabia que 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Então, se inscreva no canal. Mas vamos começar o assunto do vídeo. Método PBL. O que diachos é o método PBL? Bom, se a gente for traduzir, né, a sigla PBL, né, Problem Based Learning, é o quê? É um método de aprendizado baseado em problemas, tá? Então, como assim, Caio? Vamos lá. Quando você estuda numa faculdade que adota esse método, né, você não vai chegar numa aula, né, e ter o professor no quadro, né, explicando lá toda a matéria e você anotando e depois você chega em casa e estuda, né? O jogo inverte. Você tem que chegar na aula com conteúdo aprendido. Não só aprendido, como absorvido e com a capacidade de explicar esse conteúdo para os seus colegas, de discutir esse conteúdo com os seus colegas. Tá? Então não tem aula tradicional igual nas faculdades tradicionais. Não, você vai chegar lá numa salinha, geralmente até a menor salinha, tá? São menos alunos, né? A sala é dividida em mais grupos, tá? Com menos alunos. Chega lá na salinha e você pega o conteúdo que você absorveu em casa e vai discutir com os seus colegas. Tá? E sempre com o tutor observando, dando observações, né? Observando, dando observações e também te avaliando, baseado no que você vai falar. Tá? E Caio, tá, por que muita gente tem medo disso? Porque não é isso que a gente aprendeu a vida inteira. Não é desse jeito que a gente aprendeu a vida inteira. Né? Me explico melhor. Lembre do seu fundamental, lembre do seu ensino médio, como é que você aprendia? Né? É mais ligado, é mais parecido com o método tradicional. Você chegava na aula, sem conteúdo, sem saber nada, o professor ia lá, explicava a matéria e você pegava, absorvia a explicação do professor, chegava em casa e revisava depois, se você fosse um bom aluno. A gente fez isso a vida inteira, por 18, 19, 20 anos. A gente chega na faculdade e isso inverte. Tá? E por isso que o PBL gera muitas insatisfações. Muita gente não gosta do PBL por causa disso. Tá? Mas nesse vídeo daqui você vai aprender a como se sair bem no PBL. Caio, vamos começar. O PBL é um método ruim? Absolutamente não. Tá? É ruim se você não sabe a maneira certa de estudar. Né? Mas se a gente for pensar, né, o método de estudo do PBL é um método mais ativo do que o tradicional. Então, logicamente, né, sendo mais ativo, você absorve com mais eficiência. Lembra? Eu sempre falo aqui. Qual é a diferença de um método de estudo ativo e um método de estudo passivo? A diferença é que no ativo, você precisa de menos repetições para absorver a matéria, para consolidar a matéria. Então é sempre preferível um método de estudo mais ativo. E o PBL é basicamente isso, tá? Se você souber a maneira certa. Então tá, Caio, entendi. Como é que eu faço então? Bom, aqui eu separei dois princípios básicos que quando eu entendi eles eu comecei a pegar, né? Eu comecei a me sair bem, né? Quais são os dois princípios? O primeiro princípio é o método de estudo, tá? Você tem que mudar o método de estudo. E por quê? Vamos lá. O que acontecia na aula? De novo, o professor pegava o conteúdo, né? Ele pegava o conteúdo dele, né, no livro, ou enfim, onde ele aprendeu, transformava aquele conteúdo na maneira didática, né? Alguns fazem isso, outros não fazem, mas supõe-se que ele tem que pegar o conteúdo, transformá-lo em uma maneira didática, ou seja, pegar ele, esmiuçar e, né, expor de maneira didática, e você pega só a explicação didática e absorve o conteúdo. No PBL, você tem que fazer esse trabalho de professor. Porque não tem um professor lá no Guyton, pegando o Guyton, entendendo aquele alemão quase, né, e depois te explicando. Você tem que fazer isso. E o problema é que se a gente usar o mesmo método que a gente usava no ensino médio, né, só ler as páginas do livro, ou enfim, né, só assistir videoaula, etc., não vai funcionar. Tá? Você precisa de uma metodologia de estudo mais ativa. E qual que é a melhor forma de eu estudar no PBL? Né? Eu vou dar aqui a dica, tá? Então vamos lá. Você vai ter aula, né, de, sei lá, fisiologia. Como é que você vai estudar? Tá? Você vai pegar a matéria, vai ver qual a matéria é, geralmente eles disponibilizam um roteiro, né, antes da aula, para você saber a matéria. Você vai pegar a matéria, vai achar uma fonte confiável de estudo,
tá? Evite ChatGPT. Eu sei que é tentador só jogar os objetivos no ChatGPT, mas evita, tá? Cara, então o ChatGPT não serve pra nada? Não, serve. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas tem que saber utilizar, tá? Aqui nesse caso não entra, tá? Pega o conteúdo, né, de fontes primárias, ou seja, livros ou aulas confiáveis, tá? Se for livro, o que você vai fazer? Você vai ler um parágrafo, né? E não só ler, né? Não vai só passar o olho de parágrafo em parágrafo até terminar. Não. Você vai ler e depois de cada sessão, né? Cada capítulo ou sessão, depende do livro, você vai se explicar em voz alta o que você entendeu. O que você está fazendo aí? Você está pegando um conteúdo que estava abstrato, que estava codificado no Guyton ou em algum outro livro, está decodificando ele, está tornando mais didático e está meio que se explicando. Está fazendo o papel do professor. E vai por mim, estudando dessa maneira, né, é o método mais ativo, é o método que você mais absorve, é o método que você precisa de menos horas estudando, menos repetições. E aliás, não só você absorve o conteúdo mais, mas como você também consegue, né, expressar esse conteúdo de maneira mais didática lá na sessão tutorial, lá na tutoria, né, que é as aulas do PBL. E outra coisa, você vai ser avaliado por isso. Né? Então você já mata 2 coelhos com uma cajadada. Você absorve o conteúdo, né, sem precisar do professor de início, né, de uma maneira mais autônoma, e você consegue se explicar, consegue explicar o conteúdo para os seus colegas e ganhar ponto. E sair bem na tutoria e ganhar lá seus pontos de processual. Tá? Vai por mim, utilize esse método, vai dar certo. Mas tem um segundo ponto que sem esse segundo ponto, o primeiro ponto não funciona, que é o quê? Cara, você precisa elevar o seu nível de organização. Como assim, Caio? Na faculdade tradicional não preciso? Você precisa de organização. É que no PPL precisa de um pouquinho mais. Tá? Como assim? Vamos lá. É que é meio intuitivo, né? Você ter uma aula e estudar o conteúdo depois. Tá? Então, por exemplo, a galera da faculdade tradicional, né, vai ter uma aula de fisiologia, é meio intuitivo que depois da aula ele tem que estudar. É só arrumar um horáriozinho depois da aula que ele vai estudar. Tá? Agora, qual que é o problema do PBL? É que você tem que estudar esse conteúdo antes. Então é meio contra-intuitivo. Né? Lembrando aquele negócio, né? Você aprendeu por, sei lá, na sua vida de uma maneira. Você vai ter que mudar essa maneira. Então você precisa ser extremamente organizado. Então, por exemplo, vou ter aula de fisiologia na quinta, eu sei que na quarta eu tenho que estar com o conteúdo estudado. Eu tenho que estudar esse conteúdo na quarta, né? Arrumar um horário na quarta. Né? E de novo, volta ao problema, é contra-intuitivo. Então o que você tem que fazer? Qual é o melhor método para resolver esse problema? Cara, senta antes do módulo, tá? Antes de começar o módulo. O módulo seria tipo a divisão dentro do período, né? Senta antes de começar e, cara, escreve. Né? Escreve na mão, escreve no papel, escreve no Notion, enfim, arruma alguma coisa para você escrever a sua rotina. A organizar a sua rotina. Por quê? Porque se você não organizar essa rotina, cara, vai passar por cima de matéria. Porque, de novo, é contra-intuitivo aprender algum conteúdo antes da aula. Tá? Então, cara, antes de começar o módulo, senta, né? Organiza a sua rotina. Tá? Inclusive tem um vídeo inteiro no meu canal que ensina a fazer isso. Tá? Então, basicamente, são esses 2 princípios básicos que se você utilizar, ele já vai estar muito avançado. Tá? Já vai sair de lavada no método PBL, já vai amassar ele, tá? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e me siga no Instagram, @espercaio, eu também posto conteúdo, tá? Um beijo. Estudante de medicina, fique por aqui, tá? Esse canal é muito bom, tem muito vídeo bom aqui, tá? Um beijo e até a próxima.